Fala pessoal, bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a energia está lá no alto porque a gente vai pegar um monte de dados brutos e estratégias de mercado e transformar tudo isso numa verdadeira aula magna sobre a revenda de veículos. A nossa missão aqui é muito clara: decodificar os segredos de quem realmente ganha dinheiro nesse setor, usando métodos que já foram testados e comprovados. E logo de cara a gente esbarra na pergunta de R$ 1 milhão. Afinal, carro de leilão vale mesmo a pena para revenda? Essa é a barreira inicial que acaba afastando muita gente, ou pior, atraindo pessoas pelos motivos errados. A resposta curta, sim, vale muito a pena. Mas a resposta completa, a que realmente importa, é que essa lucratividade toda só existe se o leilão for tratado como uma operação de negócios totalmente calculada. Nunca, em hipótese alguma, como um jogo de cassino movido pela adrenalina do momento. Então, bora mergulhar nisso? Nosso roteiro hoje está bem direto e estruturado. A gente vai passar pelo erro do remate, entender as margens por categoria, dar uma olhada no mapa das plataformas, ver o capital necessário e fechar com a fórmula do lucro. Começando pelo ponto 1, o famoso erro do arremate e aqueles custos que costumam ficar escondidos. Sabe por que tantos revendedores amadores acabam perdendo dinheiro ou, na melhor das hipóteses, só empatando o capital? A falha costuma acontecer bem no comecinho do processo. A mentalidade amadora entra no jogo achando que o custo do carro é só aquele valor do lance vencedor e fim de papo. Mas no mundo real, na operação profissional, o custo de aquisição é o lance, somado com a comissão do leiloeiro, que varia ali de 5% a 15%, mais o frete, os reparos, o IPVA, multas atrasadas, a regularização de documentos e, claro, aquele grande vilão silencioso, o custo de manter esse carro parado no estoque. Quem calcula tudo isso antes tem o poder da previsibilidade nas mãos. Quem não calcula está literalmente fazendo uma aposta cega. Passando para o nosso segundo ponto, as margens por categoria e a importância de entender os diferentes perfis dos veículos. É o seguinte, não dá para tratar todo o lote da mesma forma, porque categorias diferentes ditam perfis de risco e recompensa completamente diferentes. Pensa nos veículos sinistrados, por exemplo, aqueles que sofreram danos. Eles oferecem o maior potencial de margem bruta do mercado. Só que, em compensação, exigem que você tenha um domínio absoluto na leitura dos laudos técnicos e parcerias com oficinas mecânicas que têm os custos muito bem controlados. O risco é bem alto, mas a recompensa acompanha. Por outro lado, os carros retomados de financiamento e os de frota corporativa trazem uma margem um pouco menor, mas aí o risco operacional despenca. Para quem prefere um giro de estoque mais rápido no lugar de buscar a margem máxima em um único carro, essas são opções extremamente eficientes e seguras. E para colocar isso em perspectiva, 38%. Esse é o desconto médio em relação à tabela FIPE que a gente costuma ver em plataformas sólidas, tipo Rubio Leilões, para veículos em geral. Agora, na categoria de sinistrados que a gente acabou de falar, esse desconto inicial pode chegar a bater incríveis 52%. É muito espaço para lucrar, desde que a matemática da sua operação esteja impecável. E o mais fascinante é ver como esse descontão inicial se converte numa margem líquida poderosíssima, que pode variar entre 18% e 35% sobre o preço de revenda final. É isso mesmo, é o que sobra limpo, direto no caixa. Mas claro, existe uma regra de ouro. Essa conversão incrível só acontece na vida real quando todos aqueles custos ocultos são perfeitamente calculados muito antes de você levantar a mão para dar o primeiro lance. E isso nos leva direto para nosso terceiro ponto: o mapa das plataformas. Vamos navegar pelo top 10 desse mercado. Escolher a plataforma certa é um passo tão vital quanto escolher o carro perfeito para revender. Começando pelos verdadeiros gigantes de volume, a gente tem a Rubio Leilões. Eles operam em 18 estados e têm um diferencial absurdo. O prazo para documentação é de apenas 5 dias úteis. Isso é fantástico porque o seu dinheiro não fica travado. A gente também tem o Freitas Leiloeiro, que entrega uma variedade gigantesca com mais de 61 mil lotes. A Lupe Leilões, que foca naqueles retomados super previsíveis. E a Mega Leilões, que concentra as forças em veículos populares, que são os campeões absolutos quando o assunto é giro rápido de estoque. Agora, quando a gente olha para as opções de nicho, a diferença estratégica fica muito clara. A Superbid é a rainha da previsibilidade, trabalhando pesado com frotas corporativas que costumam ser super bem conservadas. Já a Copart é o extremo oposto. O foco lá é quase 100% em sinistrados de seguradoras. Exige muita capacidade técnica e estômago para o risco, mas, como a gente viu, entrega as maiores margens.
Ainda temos a Pestana, que é voltada para carros de luxo com um ticket maior, e a Desse Lance, que está crescendo, e, por ter uma concorrência um pouco menor agora no começo, acaba rendendo arremates bem fascinantes. Ponto número 4, o capital necessário. Como a gente estrutura esse investimento na prática? Todo mundo quer saber qual é o capital exato para rodar uma operação dessas com segurança. O ciclo de vida financeiro ideal para começar gira em torno de 50 a 80 mil reais. Esse é um valor que financia com segurança e, ao mesmo tempo, o giro de 2 a 3 carros populares, com um ticket médio ali de 15 a 20 mil reais cada. O legal desse montante é que ele não cobre só o valor do arremate no leilão, mas também banca a fase crítica de reparo e os custos de manutenção enquanto você aguarda a revenda final. E aí entra uma dúvida clássica sobre a formalização do negócio. Precisa ter CNPJ para começar a participar? A resposta direta é não. Qualquer pessoa física pode entrar num leilão e revender. Mas a gente tem que ser bem realista aqui. Para escalar de verdade, ter uma empresa constituída é o que vai te garantir melhores condições de pagamento e uma gestão fiscal impecável, que é essencial conforme o seu volume de arremate vai crescendo. E chegamos ao nosso quinto e último ponto: a fórmula do lucro e as regras para manter a consistência no bolso. Se você quer garantir uma renda confiável, daquelas recorrentes, o seu processo tem que obedecer a 5 etapas fundamentais. Anota aí. Primeiro, maestria na leitura de laudos técnicos. Segundo, ter acesso a uma rede de oficinas competentes sem estourar o orçamento da manutenção. Terceiro, calcular o custo total de forma implacável. Quarto, definir um teto de lance que seja extremamente rigoroso, sempre baseado na margem que você deseja alcançar. E quinto, alinhar perfeitamente o perfil da plataforma ao veículo que você quer. Essa matemática super objetiva que bloqueia aquela adrenalina emocional que costuma destruir as margens bem no meio da disputa do lance. Tem uma citação genial do nosso material de origem que praticamente resume tudo isso. Ela diz o seguinte: a revenda consistente começa no cálculo, não no arremate. E essa é a lição definitiva. Se o dever de casa financeiro não foi muito bem feito antes do leiloeiro bater o martelo, o lucro final da operação já está comprometido. O sucesso, de fato, é esculpido nas planilhas e nunca no impulso. O que me leva a deixar uma grande provocação final para a gente encerrar nossa exploração de hoje. Na hora de planejar sua próxima expansão de frota ou aquele seu primeiro arremate, as suas decisões estão sendo guiadas por cálculos frios e precisos ou pura e simplesmente pela ilusão de uma oportunidade imperdível? Aplicar essa estrutura rigorosa que a gente viu aqui é o grande divisor de águas entre quem só compra carro em leilão e quem constrói um negócio verdadeiramente lucrativo e duradouro. Muito obrigado por acompanhar mais essa nossa análise e a gente se vê na próxima.